Boa noite a todos. Boa noite. Temos visitas. Obrigado, Rose. Antes de tudo, eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos. É uma alegria enorme, enorme, enorme. A gente, quando vem para cá trabalhar, a gente nunca sabe quem vem, quantas pessoas vêm, mas a gente sabe que vão vir as pessoas que têm que vir para a gente poder lembrar algumas coisas, porque eu queria começar lembrando que a solução de tudo que vocês estão buscando já está com vocês. O que a gente faz aqui como trabalhadores, como médiuns, é lembrá-los. É lembrá-los da energia que está aí dentro, de Jesus que está dentro de cada um, uma centelha divina que está dentro de cada um. É isso que a gente consegue fazer aqui. E a gente faz com muito amor. Porque quando a gente faz isso, a gente aprende um monte com vocês. Então eu começo agradecendo de verdade, de todo o coração, por essa troca tão bonita que a gente promove aqui às sextas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre relações genuínas. Eu acho que é o tema que eu mais gosto de falar na minha vida. Não importa se eu estou aqui no Salve, ou se eu estou na minha casa, no meu trabalho, com meus amigos. Obrigado. Porque tratar de relação genuína é tratar da verdade, é tratar do amor. A gente está num mundo onde a gente é obrigado a ser legal, a gente é obrigado a parecer legal, a gente é obrigado a agradar muito aos outros, principalmente depois das redes sociais. A gente vive assistindo um monte de mentira, porque ninguém é feliz 100% do tempo, como parece nas redes sociais. E a gente fica vendo os stories, os posts, e mesmo que a gente não pense conscientemente, no nosso inconsciente, a gente às vezes questiona, por quê? Por que essa pessoa está sempre feliz e eu não? Por que essa pessoa está sempre comemorando, está sempre viajando, posta foto de comida, e tá saindo à noite, está se divertindo, e eu estou aqui estranho, por que eu estou nessa situação? Aquela pessoa que postou provavelmente está na mesma situação que você. Ela só recortou um pedacinho bem pequeno da vida dela para botar online, porque ela precisa parecer legal. E talvez o maior pesar desse momento que a gente está vivendo é que a gente se preocupa mais em parecer legal do que em construir relações genuínas. A gente não tem mais tempo de construir relações genuínas com as pessoas que estão próximas da gente. Então, para começar esse papo, que eu sempre lembro que isso aqui é um papo, apesar de eu estar falando aqui sozinho, eu consigo ver na cara de cada um de vocês e eu preciso ficar olhando o tempo todo. Eu fico voluntariamente sem óculos para não conseguir enxergar claramente como está a feição de cada um, mas vocês sabem bem que junto com vocês tem um monte de gente, né? Então aqui está infinito a quantidade de seres de muita luz. E sem óculos é mais legal de enxergar, não sei se vocês sabem disso. Eu queria que vocês voltassem rapidinho a fechar os olhos, é um convite aqui, porque é muito difícil entrar no processo de concentração absoluta quando a gente está aqui em cima. Lá embaixo é um pouco mais fácil. Eu queria que vocês fechassem os olhos e que a gente fizesse aqui 2 exercícios. O primeiro deles é lembrar por que vocês estão aqui, antes de qualquer coisa. Só que aí eu vou até puxar da última palestra que eu dei aqui sobre orgulho, e eu vou pedir que vocês, na hora de pensar do porquê estão aqui, que pensem de coração do porquê estão aqui. O nosso primeiro pensamento, a nossa primeira resposta tende a ser uma coisa meio óbvia. E é muito pouco provável que vocês estejam aqui pela coisa óbvia. Muito pouco. Eu convido vocês a buscarem um pouquinho mais fundo na razão de estarem aqui. Porque quem conseguir atingir esse lugar da razão real de estar aqui, quando for lá para baixo no atendimento, não importa com quem vai passar, onde vai passar, vai atingir com muito mais clareza o objetivo real de estar aqui. Lembrem sempre, todos os trabalhadores do Salve
estão aqui para lembrá-los profundamente de quem vocês são. Se vocês sabem, de fato, o que vieram fazer aqui, e a gente consegue lembrar de quem vocês são, a missão está muito cumprida. Agora, o segundo, de olho aberto, eu lembro que, quando eu era mais novo, e eu ia à missa, chegava uma hora que eu morria de vergonha, e tinha uma hora que a gente tinha que cumprimentar a pessoa do lado. Eu não vou fazer para vocês fazerem isso não, tá? Mas eu vou pedir que vocês olhem a pessoa do lado. Esse exercício se tornou muito mais difícil nos tempos de hoje. Olhar para o outro com um olhar de verdade é muito difícil. A gente fica envergonhado, a gente fica incomodado, a gente fica pensando por que essa pessoa está me olhando. A gente questiona mais do que aproveita uma das coisas mais importantes e bonitas que a gente tem, que é a relação genuína. Como que a gente começa uma relação genuína? Alguém tem uma ideia por onde começa uma relação genuína? Pelo olhar. Olhar pode ser fácil, mas no começo é bem difícil. Então, enquanto eu estou aqui falando, eu vou convidá-los que de vez em quando dê uma olhadinha para o lado, uma olhadinha para trás, mas olha no olho e olha fundo, porque o olhar de passagem não é olhar. Quando a gente olha no olho de alguém, buscando alguma coisa, a gente encontra. E a gente tem a percepção que a gente está invadindo esse outro. Na verdade, a gente encontra uma coisa que é muito mais legal. A gente encontra um espelho. A gente encontra o que no outro faz com que a gente se reconheça. Vocês têm noção do quanto isso é bonito? Encontrar no outro, que de repente a gente nem conhece. Aqui tem casal, é super legal, tem mãe e filho, mas tem gente aqui que está sozinha, vai olhar para o lado, aparentemente não conhece. Mas se olhar fundo nos olhos, vai encontrar alguma coisa muito próxima de um espelho. Então, assim, eu estou achando que está todo mundo um pouco tímido de fazer isso, mas eu vou insistir até eu ver alguém olhando para o lado de verdade. Ó, agora rolou, agora começou a ficar melhor. Eu vou contar uma breve história minha de quando eu tinha 14 anos. Eu fui jogador de vôlei, esse tamanho tinha que servir para alguma coisa durante um tempo. E aí eu fui morar sozinho muito novinho, eu tinha 11 anos quando eu fui morar sozinho para jogar vôlei. E aí com 14 eu já achava que era adulto, né? Porque, 3 anos morando sozinho, ninguém me segura. E eu passei por algumas cidades e alguns clubes. E teve uma especificamente que era uma oportunidade muito legal na minha carreira. Só que eu não esperava que quando eu chegasse nessa cidade ia ter muito pouca estrutura. Estrutura mesmo, assim, eu tinha uma casa para morar, um alojamento, mas a estrutura de alimentação era muito ruim. E a gente treinava o dia inteiro, então era assim, era uma loucura de exercício físico, musculação, e treino com bola, e natação, e não sei o quê, e ainda escola. E a gente só tinha café da manhã e almoço, não tinha jantar. E imagina, uns moleques assim, de 13, 14 anos, eu não ia ligar para meus pais para falar me ajuda, porque eles iam querer que eu fosse embora. Então eu fiquei naquela, eu vou guardar alguma coisa do almoço, porque dá para aproveitar. E a única coisa que sobrava, imagina, eu morava com 8 do meu tamanho. Então, assim, não sobrava muita comida. Sobrava feijão. E aí eu comecei a guardar numa geladeirinha que tinha em casa uns potinhos de feijão. E era o que eu tinha para comer à noite. De novo, não estava passando necessidade, era uma decisão. E sempre que eu ia para casa do treino, eu passava em frente a uma padaria. E o dono da padaria ficava muito curioso de por que não era só eu, né? Éramos 9, então essa molecada passando, vai e volta, meio independente demais. E um dia eu sempre fui mais despachado e mais fácil de criar relações, eu não sabia disso na época, mas era isso. Eu passei olhando muito para ele, ele me chamou e ele falou: vocês aí sozinhos? Eu expliquei que era um alojamento. E ele falou: olha, sempre que vocês passarem, pegue os pães de queijo que sobram. Eu sou mineiro, né? Então eu estava no interior de Minas, então sempre tinha pão de queijo, essa parte é bem boa. E aí eu comecei a sempre levar uns pacotinhos de pão de queijo à noite. E aí o que eu tinha para comer à noite, então, que virou um manjar dos deuses, era pão de queijo com feijão. E era um recheio então, fantástico. Quem não comeu, eu sugiro fortemente. E gelado, tá? Para piorar. Assim, porque não dava para esquentar aquele feijão. E eu estou contando essa história para contar que hoje, das coisas que eu mais gosto de comer na vida é pão de queijo com feijão. E uma das pessoas que eu mais sinto saudade é do seu João, dono da padaria.
porque ele foi a primeira pessoa que me fez entender o que era uma relação genuína. Ele não precisava de mim, eu não precisava dele. Ele me via passando sem saber que eu estava precisando comer um pouquinho mais. Ele via um monte de jovem cheio de energia, né, nessa idade, e ele teve uma intuição, assim como eu, de entrar, e naquela relação genuína, ele me salvou sem perceber, porque eu precisava mais do afeto do que do pão de queijo. E ele me deu o que eu mais precisava, através da construção de uma relação genuína. E aí, depois de falar esse monte, eu pergunto para vocês, o que é uma relação genuína? Genuíno parece ser verdadeiro, né? É verdadeiro. Mas é mais que verdadeiro. É sem a intenção de ganhar ou de dar, de fato, alguma coisa para alguém. A intenção é simplesmente construir a relação. E aí, vamos pensar um pouquinho na nossa vida? Quantas relações genuínas a gente tem hoje? E aí, eu não vou nem pedir para sair de casa. Em casa, quantas relações genuínas? Pai, mãe, filho, filha, avó, neto, parceiro de vida, parceira de vida. As relações são genuínas? Ou a gente está esperando muito alguma coisa dessa outra pessoa? Quando a gente espera muito alguma coisa dessa outra pessoa, é muito difícil que essa relação seja genuína. Quando eu espero muito de alguém, a tendência é que eu me frustre. Como eu posso me frustrar numa relação genuína? Olha a quantidade de separação que tem hoje no mundo. Eu sou um deles. Então, assim, é só uma questão de olhar para o espelho sempre. Talvez o meu casamento tenha acabado por excesso de expectativa. E excesso de expectativa desconstrói uma possibilidade de relação genuína. Se a gente tem a capacidade de conversar olhando no olho profundamente, muito pouco provável que eu me perca nas minhas expectativas. Porque é um olhar atento, é um olhar ativo. Agora que chegou mais gente, desde a hora que a Rose perguntou, só para saber, levanta a mão quem veio aqui a primeira vez hoje. Tá. Isso é muito legal, né? As pessoas voltam muito aqui e é uma construção mesmo, não dá para fazer uma vez só, né, Rose? Prometo que é a última vez de levantar a mão, eu quando estou assistindo aparece e falo levanta a mão, eu odeio profundamente, assim, mas levanta a mão quem aqui, olhando para dentro de casa, tem convicção de que tem relações genuínas. Bonito. Bonito, é um golaço, hein? Quem levantou a mão é um super gol e eu parabenizo profundamente. Porque se conseguiu ter uma relação genuína dentro de casa, está no caminho muito bom para ter a relação genuína mais difícil de todas. E essa eu tenho a tendência a pensar que quase ninguém aqui conseguiu. Eu estou no caminho, também não consegui. Que é a relação genuína com a gente mesmo. Quem aqui se cuida de verdade? Quem aqui se olha de verdade? Quem aqui sabe o que quer aqui no Salve? De verdade. Sabe que eu não estou há tanto tempo aqui no Salve. Eu estou aqui no Salve desde o dia 28 de outubro. Eu sei porque eu achei a fichinha da primeira vez que eu vim ser atendido e que me raptaram lá embaixo. Uma hora eu conto essa história que é muito boa. Não me deixaram sair, né, Rose? Ainda bem, fico feliz demais. A gente tem... Eu vim escutando isso de entidades, de pessoas na maca. Fui aprendendo um monte aqui no Salve. Há exatas 2 semanas, eu tive um mega presente que eu comecei a trabalhar com as minhas entidades lá atrás. Lembro de nada, dá até um desespero, preciso ficar perguntando depois. Mas não lembro de presente maior que esse, porque a condição que a gente tem de ser uma boa ferramenta para as entidades trabalharem é uma condição que me fez entender muito do que eu estudei na vida e que eu não sabia por quê.
O médium, quanto mais estuda, mais está pronto para ajudar a entidade que vem trabalhar, né? E uma coisa que eu aprendi com as entidades, por sentimento ou escutando de outras, é que a gente de fato tem uma criança interior. Eu escutei isso de uma menininha, eu estava na praia no início do ano, uma menininha de 5 anos chegou para mim e falou: sabia que você tem um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, você e um velho? Eu fiquei um pouco chateado porque o você foi muito tarde na frase. Mas era isso, né? E você tem todos esses dentro de você. Qual você reconhece? Você conhece todos, tio? A pergunta foi: você conhece todos? Aí eu olho e falo: isso não é possível, né? Assim, no meio da praia. E aí respondi qualquer coisa que eu não lembro. Mas, obviamente, dentro de mim, a resposta era: não estou nem perto de conhecer todos. Um que eu tenho certeza que existe, e eu venho cuidando dele com muito afeto, é minha criança, que são minhas primeiras memórias, e eu falei disso aqui da última vez. Eu convido vocês agora a tentar lembrar disso. O que sobrou na minha cabeça da última vez que eu trabalhei com a minha entidade lá embaixo foi essa pergunta, e eu tenho a impressão que ele deve ter falado muito isso, porque ficou na minha cabeça. Que é buscar a primeira lembrança da vida. Primeira lembrança nítida. Porque tem umas lembranças que são meio fotografia, né? Mas a primeira lembrança nítida, em movimento. A primeira lembrança com som. A primeira lembrança com cheiro, som, movimento, cor. Tentem pensar nisso. Primeiro que a gente não tem muito tempo para pensar nessas coisas, né? Na rotina. Vamos tentar lembrar. Você lembra, Rose? Busca a primeira. Você pode ter tido 20 anos, não tem problema. A minha eu tinha 8. Tenta lembrar. Tenta muito lembrar. E aí, como eu construo uma relação genuína com essa criança? Qual é a capacidade que eu tenho? Eu não tenho o olho dela para olhar dentro. Mas eu tenho muito mais intimidade do que o olhar, né? É minha criança. Aquilo. Acabei de dar um tapão no microfone, o pessoal me xinga depois. Quando eu busco essa primeira memória, essa primeira lembrança, ela pode ser de afeto, mas ela pode ser um terror. Ela pode ser de um momento que a gente não quer lembrar. Isso acontece muito lá embaixo nas macas. Às vezes a gente está ali trabalhando, conversando, as pessoas começam a lembrar de coisas que tinham sido apagadas por algum motivo, por alguma razão. E é uma explosão de sentimentos que a gente precisa ali junto trabalhar de uma forma para que aquilo seja organizado e seja direcionado para o bem da pessoa. Quando vocês olham para dentro e enxergam essa criança, não precisa responder, mas é bom o sentimento? A tendência natural é que seja bom, ainda bem. Se é ruim, por que é ruim? Aonde está? Aonde está a maldade, a ruindade desse pensamento? Eu, quando estou na maca e começo a atender uma pessoa que claramente a gente está atendendo a criança, essa criança costuma estar deitada, de lado, agarrada na perna, sabe posição fetal? Normalmente é essa a imagem que eu consigo acessar. E quando eu pergunto para a pessoa, ela me responde coisa muito próxima disso. Por quê? Porque a gente abandona essa criança. O mundo faz, ou a gente permite, o abandono dessa criança. Agora, vamos parar para pensar uma coisa muito óbvia. Os nossos desejos, eles vão mudando com o tempo. Mas pode ter desejo mais genuíno do que o dessa criança? Eu não consigo pensar no desejo mais genuíno do que uma criança pensando na vida, pensando no futuro. Como a gente se conecta para ter uma relação genuína com essa criança? Primeiro, claro, é através do entendimento de quem é. Precisa lembrar. Depois disso, é a palavra-chave de absolutamente tudo. É amor. É cuidado. Como eu posso cuidar de um ser que está dentro de mim em algum lugar perdido? Com atenção plena.
Tem muitas formas de fazer isso, mas a primeira delas se chama decisão. A gente precisa tomar a decisão de querer criar uma relação genuína com a nossa criança interior. Eu acho tão bonito esse pensamento de criar uma relação genuína com a minha criança interior. E eu posso quase garantir, eu só não dou uma garantia total porque cada um é cada um. Mas eu posso quase garantir que depois de me conectar com a minha criança interior, eu tenho capacidade de criar relação genuína com qualquer pessoa no mundo. Absolutamente qualquer pessoa no mundo. Todo mundo aqui deve usar a rede social, que foi o que eu comecei falando hoje. Eu estava conversando com um amigo que é psicólogo e psiquiatra, e ele estava me contando dos efeitos de distanciamento social causado pelas redes sociais. Eu não estou aqui falando para ninguém usar rede social não, tá? Eu uso feito um doido. Sim, não é sobre isso. É sobre como olhar para a tela do celular quando tiver uma rede social aberta. Ó, chegaram duas pessoas que eu acho muito especiais. Olha para sua mãe. E mãe, olha para sua filha. Vocês não estavam aqui quando eu falei sobre isso. Tentem olhar de verdade uma para a outra. Há quanto tempo vocês não olham de verdade no fundo dos olhos uma da outra? Estou falando de relação de mãe e filha. Estou falando de relação de mãe e filha. Se é tão difícil numa relação de mãe e filha, gente, quanto é difícil fazer isso numa relação de casal? E o quanto é importante fazer isso numa relação de casal? E eu digo mais, o quanto é importante fazer isso numa relação de amizade? Você já parou para pensar quantas amizades vocês têm que de verdade, você até ama aquela pessoa, mas você mais espera dela do que ama? Tô triste, será que alguém vai me ligar? Fulano não me ligou, fulano não me chamou. Não posso contar com ninguém. Qual é a chance de eu ter uma relação genuína com alguém esperando que esse alguém me ligue, que querendo adivinhar que eu tô triste? Porque no fundo é a expectativa que a gente tem. Pô, eu tô aqui acabado e fulano, que eu achei que fosse meu melhor amigo, postou uma foto na praia, se divertindo. Como pode? Meu melhor amigo está na praia se divertindo, eu estou aqui acabado e ele não teve a intuição de me ligar para me ajudar. Esses pensamentos parecem loucos. Pode falar. A parte genuína também é você saber sobre você mesmo e, tipo, chamar seu corpo quando você necessita. Então, assim, se seu amigo está na praia e você não chamou seu corpo para ele, como é que você pode esperar algo de alguém se você não falou nada? Perfeito. O que ele está dizendo aqui é que quando a gente se conhece, mais do que se conhece, quando a gente se aceita, a gente não espera que a pessoa faça alguma coisa. A gente pega a mão no telefone e liga para essa pessoa e pede ajuda. Esse é um belo ato de quem começou a se cuidar, de quem começou a olhar para dentro e enxergou quem é de verdade. Sabe qual é o problema? A gente está com tão pouco tempo para a gente mesmo que é muito difícil esse ato ativo de passar a mão no celular e pedir ajuda. A gente está preocupado com outras coisas, a gente prefere achar distração para passar o sentimento ruim do que pedir ajuda. Tudo que eu falo, gente, é claro que não é uma unanimidade. Tudo que eu falo aqui não serve para absolutamente todo mundo, é óbvio. A gente está tratando de um tema amplo, que é a relação genuína. Sabe que fora daqui, eu sou palestrante no meu trabalho também, e eu falo, minha principal palestra é relação genuína no mercado de trabalho. E aí, se a gente está falando aqui de dentro de casa ou de relação genuína com os amigos, e no trabalho? Uma coisa que eu posso dizer é, isso eu falo com convicção, porque eu faço essa palestra há muitos anos e eu acabo conhecendo muita gente por conta disso. Isso muda a vida. A gente passa muito tempo da vida no trabalho. E a gente esquece que no trabalho é possível criar relação genuína. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser amigo das pessoas do trabalho, super amigo, melhores amigos, não é isso. Porque numa relação de colega também cabe relação genuína. A relação genuína independe da proximidade. Ela independe da condição.
A gente não está falando que uma relação genuína ela é independente da expectativa. Então a relação genuína, sabe uma que funciona super? Quando a gente tem cachorro, gato, aquela é genuína. Por que com aquele bichinho a gente tem e com o bichão, a bichona do lado não tem? Eu estou aqui, você está falando comigo. Se a gente olha um para o outro, e eu prestei atenção de verdade no que você falou, e você está com a escuta ativa no que eu estou falando, a gente está com uma construção de relação genuína. E isso é muito importante. Quantas pessoas vocês escutam com escuta ativa? A maioria das vezes a gente está ou com a cabeça muito cheia, até escuta, não estou dizendo que não escuta, porque uma conversa você precisa minimamente entender o que a pessoa está falando. Mas a escuta ativa, a escuta genuína, ela acontece? Você mergulha na outra pessoa para tentar salvar ela de um buraco, eventualmente, momentâneo? E o contrário é verdadeiro? Quando você está conversando com alguém, quantas pessoas você consegue perceber que estão te olhando profundamente, que estão focadas só naquilo? A pessoa só está te ouvindo. Ela não está pensando em mais nada, ela não está pensando no problema. Alguns até pensando, cara, como fala, né? Porque tem isso também. Eu posso amar a pessoa, mas eu acho que ela fala demais. Isso acontece muito. Para mim, especialmente, foi um treinamento de vida. Eu fiquei 16 anos casado e eu acho que eu fiquei 16 anos incomodado como minha ex-mulher falava muito. E hoje eu sinto muita falta. É minha grande amiga e a gente se encontra para conversar. Isso é muito legal, porque eu consegui reconstruir na minha relação com ela uma relação genuína. Eu consegui achar genuinidade na minha relação com a minha ex-mulher quando a gente virou amigo. Então nunca é tarde. Eu ainda busco. Sabe com quem? Eu busco ter relação genuína com meu pai. Eu não consigo ainda. São muitas teorias na minha cabeça. Eu acho que conversar sobre isso ajuda muito. Mas com ele especificamente, eu estou falhando miseravelmente. Eu tento e não consigo. E está tudo bem. Uma hora eu vou conseguir. E se eu não conseguir, está tudo bem também. Eu estou tentando. Eu estou focado nisso. É mais importante querer do que conseguir. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente move o mundo. Não necessariamente o nosso. Talvez quando eu tento criar uma relação genuína com meu pai, eu estou movendo o mundo dele. E isso para mim é uma conquista. Quantas pessoas estão aqui, chegaram no Salve e vieram pedir ajuda pelo outro? Eu, quando estou lá embaixo, a gente está recebendo as pessoas, né, Rose? Eu diria que pelo menos uns 30% das pessoas que eu converso, inicialmente pelo menos, estão procurando ajuda para outro. O que é lindo. É claro que depois que a gente conversa, a gente descobre que tem uma ajuda ali também que a gente caça e acaba ajudando a pessoa que veio pedir ajuda pelo outro. Mas vocês entendem o quanto é genuíno, né? Sempre lembro de você, sabia? Vocês entendem como é genuíno olhar para alguém e pedir uma ajuda para esse alguém que eventualmente a gente nem conhece tanto? Mas eu senti a dor da pessoa e se eu vou numa casa como Salve, eu tenho condição de pedir ajuda para aquela pessoa, eu criei talvez uma das maiores relações genuínas possíveis, que é uma relação genuína com quem eu não conheço. E talvez eu nunca vá ter intimidade. Mas eu me conectei de uma forma com essa pessoa que eu consegui acessar uma dor. A gente é feito de dor e alegria, a gente é feito de felicidade, de lamento. A gente é humano. Tem um livro do Nietzsche, filósofo, que chama Humano Demasiadamente Humano. É o que a gente é, né? Às vezes a gente é humano demais. A gente podia ser um pouquinho menos para facilitar um pouco as coisas. E onde a gente encontra essa redução leve da humanidade, dita humanidade? Na construção da relação com as pessoas. Eu só consigo fugir um pouco dos meus fantasmas quando eu consigo me dedicar um pouco ao outro e depois voltar para mim e encarar aquele fantasma com um pouco mais de energia, um pouco mais de força. Gente, ó, lembra que eu falei que eu ia ficar lembrando disso toda hora. Dá uma olhada para o lado de novo. Dá uma olhada para o lado, de verdade. A melhor parte é quando eu peço para olhar para o lado, não tem ninguém, o cara olha para trás. É isso, disso que eu estou falando. Sabe?
Será que se a gente fizer isso 10 vezes essa noite, olhar para alguém que a gente não conhece, a gente vai começar a entender a capacidade que a gente tem de construir uma relação com alguém mesmo que não conheça? Assim, se a gente acabar essa palestra aqui hoje e tiver pelo menos uma pessoa que me disser, pô, consegui construir uma relação com alguém pelo olhar, valeu minha noite, talvez tenha valido minha semana. E se a gente incentivar um pouco mais as pessoas a fazerem isso, e aí tem uma máxima que a gente escuta desde que é muito novo, né? Que é aquela coisa de mudar o mundo aos pouquinhos, mudar primeiro o nosso mundo, aí muda o mundo da pessoa mais próxima, aí muda o mundo. E se todo mundo estiver fazendo isso, a gente está mudando mundos e ciclos, e isso é infinito. Então, se depois desse papo, a gente puder estender esse papo para mais alguém, e provocar alguém para falar, para tudo que você está fazendo, vem olhar no meu olho, profundamente. Vamos ver o que acontece se a gente olha um no olho do outro. Assim, tende a ter suor na mão, isso acontece muito, dá uns calafrios, dá um desespero, o coração acelera, e você só está olhando no olho. Isso quer dizer que você se apaixonou pela pessoa? Não. Isso quer dizer que você encontrou um lugar que você não esperava. Isso quer dizer que você está dando de cara com desconhecido. E olha que loucura a gente dar de cara com desconhecido na coisa mais conhecida que existe, que é a pessoa que está do nosso lado. E aí volto para a nossa criança. Olha que loucura é a gente ter medo de se conhecer. Então, antes de vir no Salve procurar alguma ajuda, antes de vir para o Salve buscar uma alternativa, vamos olhar para dentro. Vai lá para baixo hoje e vamos em busca da gente mesmo. Vamos em busca de conhecer o mais profundo da gente lá embaixo. Eu vou recordar como eu comecei esse papo hoje. A força, a capacidade está em cada um. Eu lembro, imagina, eu tô com 42. Eu, quando era pequenininho, tinha muita música infantil. Hoje está acabando, né? Hoje tem uma coisa ou outra, assim. E as músicas infantis sempre falavam de olhar para dentro, da capacidade de amar, da capacidade de realizar, de sonhar e tal. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, bobo, né? A pessoa fica repetindo que só querer que a gente consegue e tal. Não era bobo, né? Olha só, chegamos aí nessa fase de vida agora, e quem aqui está pleno? Quem aqui conseguiu tudo o que quis? E se não conseguiu, por quê? Será que não é só uma falta de conhecimento verdadeiro da gente mesmo? Será que de novo, nossa, eu estou péssimo, eu tenho um monte de amigo que trabalha no Instagram, imagina se eles escutam isso, vão começar a me apedrejar. Mas eu vou falar de rede social de novo. Será que a gente não cria desejo vendo que o outro está realizando e a gente torna aquele desejo um desejo próprio? Olha que horror! Não vale mais a pena gastar um tempo buscando a nossa criança interior e descobrindo qual é o nosso desejo mais íntimo? Porque se a gente descobre, a gente realiza. Quem aqui não tem poder de realização, gente? A gente veio agraciado com esse negócio, chamado poder de realização. Então, se na sequência do assunto, se eu tenho a capacidade de criar uma relação genuína com a minha própria criança, de descobrir qual é o sonho dessa criança e entender que eu tenho força motriz para realizar esse sonho, o que a gente está fazendo de errado? O que a gente veio buscar na casca aqui no Salve? Eu, quando começo a pensar isso, eu começo a lembrar de quando eu ia a algumas casas, não importa a religião, eu estava buscando alguma ajuda, eu começo a pensar que a ajuda que eu estava buscando nunca foi de verdade. Ou eu estava querendo realizar um sonho de outro, ou um sonho que eu criei baseado no outro. A gente foi cria da televisão, antes da internet. Tem um negócio chamado televisão, menina, você não tem ideia como é legal. A gente tinha que esperar propaganda para ver filme, você acredita? Era horrível. A gente foi cria da televisão, que foi criando necessidades na nossa cabeça. Natural. E aí pode ser rádio, televisão, internet, não importa. A gente tem um excesso de informação, junto com o excesso de informação que parece uma coisa boa, você tem informação do que você quiser, a hora que você quiser, junto com esse excesso vem as criações de necessidade fictícias.
Uma necessidade que alguém entendeu que poderia te convencer a comprar alguma coisa ou te convencer a construir alguma coisa que nunca foi o desejo da sua criança interior. Será que quando a gente olha para isso, a gente não se sente um pouco bobo, assim, um pouco enganado? Eu me sinto super. E aí eu busco criar essa possibilidade de ter uma relação genuína comigo mesmo. Rose, vou te pedir um favor. Vem cá. A Rose é uma das pessoas mais queridas que tem aqui. Ela tem muita facilidade de criar conexão com as pessoas. É impressionante, assim, impressionante. A gente conversou sobre a Rose, lembra? Aqui eu conto tudo. A Rose é muito impressionante mesmo. Eu vou fazer um negócio que eu não devia. Procura qualquer pessoa que você não conhece aqui. Só para na frente e olha fundo no olho. Do jeito que você sabe fazer, que pouca gente eu conheço que sabe fazer como você. E aí, essa pessoa não precisa contar para ninguém. Só para você o que sente quando você olha dentro do olho. Faz isso. Ninguém precisa ficar prestando atenção, não, para não ficar um negócio sem graça também. Como eu estou pedindo muitas vezes para vocês olharem para o lado e vocês estão morrendo de vergonha, agora eu estou propondo um exercício. Agora é assim, agora eu inventei um exercício. Existem alguns vídeos na internet de umas intervenções artísticas. A internet pode ser boa também. Tem uma artista especial que ela fica parada, sentada numa cadeira, com uma cadeira na frente dela, e ela convida quem quiser a sentar lá na frente calado e olhar para ela o tempo que quiser. É uma intervenção artística. Acho que pouca coisa pode ser mais espiritual que isso. Você se dedicar a isso. As pessoas que levantam plaquinha falando que tem abraço grátis, vocês já viram isso. Tem bastante, principalmente nas cidades do interior, assim, ou cidade turística, tem muito. Experimenta um dia aceitar um abraço grátis de alguém que está segurando uma plaquinha na rua. Talvez vá ser um dos melhores abraços da sua vida. Por quê? Porque não espera nada em troca. É genuíno. A pessoa está ali para isso. Só para isso. É verdadeiro. Busca despertar um pouquinho de conforto e alegria no outro. Será que não vale a pena a gente fazer isso dentro de casa? Acordar e falar, ih, hoje tem abraço grátis. Eu faço isso com meu filho, ele sai mal-humorado se for de manhã, mas à noite ele dá o abraço. Experimenta, gente. Experimenta um pouco. Mais do que buscar ajuda, experimenta abraçar alguém. Isso muda a vida. Muda muito a vida a gente se dedicar um pouquinho ao outro. E eu não estou falando para a gente esquecer da gente, não. Eu vou reforçar o tempo todo. O mais importante sempre vai ser cuidar da gente, da nossa criança interior. Mas vamos dedicar um pouquinho ao outro. Tenho certeza que em algum momento da vida alguém aqui já praticou um ato de caridade. E eu sempre falo isso, o ato de caridade é maravilhoso. A gente está até fazendo alguns planos aqui, né, Rose, assim, muito legais, baseados em caridade. Mas vocês já pararam para perceber o quanto é gostoso para quem pratica a caridade, o sentimento que fica dentro do peito? Eu escutei uma vez uma palestra de um cara que eu admirava muito, talvez nessa palestra eu tenha parado de admirar, porque ele falou que o ato de caridade é egoísta. Porque o ato de caridade faz você se sentir bem. Aí acabou a palestra, eu fui lá na frente, porque eu não me aguento. E eu falei, cara, você está desconstruindo a coisa mais incrível que tem no mundo, que é o ato da caridade. Se você diz que isso é egoísta, as pessoas vão sair daqui achando que não tem que fazer caridade. E na verdade, se você faz uma caridade e de quebra ainda tem um sentimento delicioso, sabe quem você está abraçando? A sua criança interior. A sua criança interior não pouparia esforços para ajudar um amiguinho. De jeito nenhum. Criança não poupa esforços para ajudar um amigo. E eu digo mais assim, a criança pode ser aquele capeta que fazia bullying com todo mundo, que não sei, mas se tinha uma criança que precisava de verdade, aquele menino vai e ajuda. Vocês podem ver isso nos ciclos todos, porque as crianças, elas vêm com menos carga e elas ainda têm condição de olhar de verdade para o outro. Inclusive para ficar mal-humorado quando acorda e xingar o pai, como acontece na minha casa. Porque é uma liberdade. Tá tranquilo, tem amor.
Bom, eu não vou me estender muito mais. Eu queria só fazer um pedido para vocês. Hoje o assunto foi relações genuínas. Quando a gente divulgou que esse papo hoje ia ser sobre relações genuínas, eu recebi um monte de mensagem no meu Instagram perguntando se eu ia falar sobre como... Qual que era a palavra? Como é que era mesmo? Se eu ia dar dicas de como ter bons relacionamentos. Falei, não, gente, assim, quem dera eu pudesse dar essa dica. Relacionamento amoroso, né? Ia ser incrível, né? Ficar rico só dando palestra, imagina. É o primeiro pensamento das pessoas, porque aí a gente vai para outro lugar, que é o lugar da carência, né? Que aí é mais perigoso ainda, porque quanto mais carente, menos capacidade de criar relações genuínas, porque necessariamente você vai se aproximar de alguém esperando alguma coisa. Então, trabalhar a criança interior também é trabalhar um pouco essa carência, mas aí é assunto para um dia que vai chamar carência. E de uma forma muito genuína, eu quero agradecer de verdade, porque diferente, a outra vez que eu dei a palestra sobre orgulho, teve muita gente que me olhou com muita atenção. Mas eu falei tanto de olhar aqui hoje, que eu estou bastante emocionado com o jeito, com o olhar que eu estou recebendo de cada um de vocês. É muito emocionante. Assim, talvez eu desconheça coisa mais gostosa que isso. Assim. Por isso, eu convido vocês a seguirem fazendo isso. Talvez sem um cara no microfone falando, olha para o lado, olha para trás, talvez seja mais fácil, naturalmente. Comece da forma que for mais leve, mais tranquila, que é com pessoas que já têm intimidade. Mas vá expandindo isso. Comecem a fazer isso também fora do ciclo de intimidade. E vocês podem ter certeza que vocês vão mudar um pouquinho a sua vida e bastante a vida de quem você está olhando com um olhar ativo e construindo uma relação genuína. Muito, muito obrigado, de verdade. Vocês estão me enchendo de energia boa com esses olhares. Sigam com isso. Quem ainda não desceu, desça com isso. Quando chegar numa maca, na entidade, no aconchego, não importa onde, olhe para as pessoas que estão lá embaixo, no entorno, olha com esse olhar. Vocês vão mudar a vida de quem vocês vieram pedir ajuda. Isso é muito bonito. E eu agradeço, de verdade, e espero vê-los aqui muitas vezes, porque lembra que aqui não é um lugar só de pedir ajuda, mas é um lugar de compartilhar carinho, cuidado, amor. Então, por isso eu peço que as pessoas sempre voltem muito aqui, porque a gente também quer compartilhar esse amor. Muito obrigado, de verdade.